O escritor, cujo nome era Daniel Hartmann, era um renomado autor de livros de terror e mistério. Suas obras haviam conquistado inúmeros prêmios e uma base fiel de leitores ávidos por seus contos sombrios e enigmáticos. Daniel tinha uma habilidade única para criar atmosferas assustadoras e personagens complexos que se tornaram sua marca registrada no mundo da literatura de terror. Ele havia começado a sentir a pressão de corresponder às expectativas cada vez maiores de seus fãs, e o bloqueio criativo o havia atormentado nos últimos meses. Era por isso que ele decidiu alugar o chalé na beira do lago. A decisão de alugá-lo foi feita através da internet, depois de horas de pesquisa sobre locais remotos e inspiradores para escrever seu próximo best-seller. O chalé parecia perfeito, com sua solidão e aura de mistério. Daniel estava determinado a criar algo verdadeiramente excepcional em seu novo livro, algo que superasse todas as suas obras anteriores. Ele acreditava que o isolamento e a atmosfera única do chalé seriam um catalisador de sua criatividade. Após uma longa viagem, Daniel finalmente chegou ao chalé à beira do lago. A viagem de carro pelo caminho sinuoso o havia deixado exausto, mas a vista deslumbrante que se desdobrava diante de seus olhos o revigorou. Ele podia sentir a inspiração fluindo enquanto contemplava o lago sereno sob o brilho da lua. Decidindo que era hora de conhecer a proprietária, ele seguiu a trilha que cortava a densa mata em direção à casa da dona, que ficava a cerca de 50 metros de distância do chalé. A trilha era estreita e pouco iluminada, fazendo com que o ambiente ficasse ainda mais enigmático. Sons noturnos da floresta ecoavam à sua volta, sussurros soturnos que pareciam sussurrar segredos inomináveis. Ao chegar à casa da mulher, Daniel encontrou uma moça bonita, de aparência gentil e educada. Ela o recebeu com um sorriso caloroso e olhos bondosos. Ela se apresentou como Eleanor e convidou Daniel a entrar em sua casa. A casa de Eleanor era modesta, mas aconchegante. Livros antigos alinhavam as prateleiras, e velas perfumadas emitiam uma suave luminosidade. Daniel notou uma fotografia antiga de uma família em sua juventude, mas não havia sinais de outras pessoas na casa além dela. Ele perguntou a Eleanor sobre isso, e ela explicou que seus filhos haviam se mudado há muitos anos, e a cidade mais próxima estava a 30 quilômetros de distância, tornando-a uma das poucas residentes permanentes da região. Enquanto conversavam, Daniel notou que Eleanor parecia solitária e ansiosa por companhia. Ela estava intrigada com sua profissão de escritor e expressou interesse em ler suas obras. No entanto, algo na maneira como ela olhava para ele o deixou ligeiramente desconfortável. Era como se ela soubesse algo que ele não sabia, algo que estava escondido nas sombras daquela pacata casa à beira do lago. Com a noite avançando e uma sensação estranha pairando no ar, Daniel agradeceu a Eleanor e voltou para o chalé, onde a escuridão e o silêncio da floresta o envolveram mais uma vez. Agora, ele estava sozinho com seus pensamentos, seu bloqueio criativo e a inquietante presença da senhora da casa próxima. Na manhã seguinte, Daniel acordou com a luz suave do sol que se infiltrava pelas janelas do chalé. Animado com a perspectiva de um dia produtivo, ele decidiu explorar as instalações do local. Ao sair, ele encontrou uma plataforma de madeira à beira do lago, perfeitamente posicionada para oferecer uma vista deslumbrante do cenário natural ao redor. Ao lado da plataforma, uma canoa repousava sobre a água serena do lago. Daniel percebeu que aquele lugar era o cenário perfeito para a inspiração que tanto almejava. Decidido a aproveitar ao máximo o ambiente, ele retornou ao chalé, pegou seu notebook e se instalou na plataforma. O dia se estendeu diante dele enquanto ele digitava fervorosamente, mergulhando nas profundezas de sua imaginação. O lago espelhava o céu azul e as árvores da floresta ao redor, criando uma sensação de paz e isolamento que permitia que sua criatividade fluísse como nunca antes. As palavras fluíam de seus dedos enquanto ele dava vida a um novo mundo de terror em sua história.
Horas se passaram, e Daniel estava profundamente imerso em sua escrita. Ele mal percebeu o sol se pôr e a lua subir no céu. A única companhia eram os sons suaves da natureza ao seu redor e a água que sussurrava contra a margem do lago. À medida que a noite avançava, ele finalmente decidiu que era hora de retornar ao chalé. Seu trabalho naquele dia havia sido produtivo, e ele estava satisfeito com os progressos que havia feito em seu novo livro. Ele estava dormindo quando ele acordou sobressaltado com o barulho da janela batendo. A luz da lua espreitava pelas frestas das cortinas, lançando sombras inquietantes pelo quarto. Ele se levantou rapidamente e foi até a janela para fechá-la, o vento noturno frio o arrepiando. Ao fechar a janela, ele sentiu o chão molhado sob seus pés descalços. Seus olhos se arregalaram de surpresa quando ele notou pegadas de água no chão, como se alguém tivesse entrado pela janela aberta. Uma sensação de profundo desconforto o envolveu. Determinado a descobrir o que estava acontecendo, ele pegou uma barra de ferro da lareira e começou a seguir as pegadas. Elas o levaram até o banheiro, onde ele encontrou a torneira da banheira aberta, despejando água incessantemente. Com cuidado, ele esticou o braço para fechar a torneira, mas no momento em que seus dedos tocaram a alavanca, uma mão pálida e fria emergiu da água e agarrou seu braço com uma força surpreendente. Um grito escapou dos lábios de Daniel enquanto ele tombava de costas no chão. Quando ele olhou para a banheira, seus olhos se encontraram com o rosto pálido e deformado de uma criatura que emergia das águas. Aquela coisa deu um salto assustador, ficando grudada na parede como uma aranha grotesca. Seus olhos vazios fixos em Daniel. Desesperado, Daniel gritou e se arrastou para trás. Ele correu para fora do banheiro, seu coração batendo descompassadamente. Mas quando ele olhou novamente para a banheira, ela estava vazia, sem vestígios da criatura que havia visto. Ele levou um momento para se acalmar, respirando fundo e tocando seu próprio rosto para se certificar de que estava acordado. Tudo havia sido um pesadelo aterrorizante, ou pelo menos foi o que ele tentou se convencer. No entanto, quando ele olhou ao redor da casa, ele percebeu que não era apenas um sonho. O chão estava encharcado de água, e a banheira continuava derramando água incessantemente, como se desafiando a lógica. Ele tentou explicar a situação como resultado de cansaço e estresse, mas a sensação de que algo sinistro estava presente naquele lugar não o abandonou. A luz do amanhecer começou a derramar suas tonalidades alaranjadas sobre o lago, quando o escritor decidiu que uma remada matinal seria a maneira perfeita de dissipar o medo que o aterrorizou durante a noite. Ele deslizou a canoa silenciosamente pela superfície calma do lago, sentindo-se momentaneamente aliviado pelo ar fresco e a serenidade do local. No entanto, a paz que buscava logo foi substituída por uma sensação de inquietação. Enquanto estava no meio do lago, algo bateu no fundo da canoa com força suficiente para balançá-la. Tentou remar para se afastar, mas a canoa parecia presa, como se algo a estivesse segurando no lugar. Com um franzir de sobrancelhas, mergulhou o braço na água para verificar o que estava causando o problema. Foi então que algo frio e viscoso agarrou seu braço, puxando-o com uma força aterrorizante para dentro do lago. Gritou em desespero, mas sua voz foi abafada pela água que o engolfava. Aterrorizado, tentou se agarrar ao que pudesse para evitar ser arrastado para o fundo, mas as sombras do lago pareciam mover-se, como se vida própria tivessem. Algo que não conseguia ver claramente o prendeu ainda mais, agarrando seu pé e puxando-o implacavelmente para baixo. Com suas últimas forças, conseguiu se soltar e emergir à tona, nadando freneticamente em direção à margem.
A criatura ou força que o havia puxado para o fundo não o deixou escapar sem lutar, mas ele conseguiu vencer o aperto aterrorizante que ameaçava engoli-lo. Ele finalmente conseguiu alcançar a segurança da margem do lago, ofegante e tremendo de medo. Agora, não havia mais como negar que algo terrível e sobrenatural estava acontecendo naquele lugar isolado. Encharcado e abalado, sabia que precisava descobrir o que estava escondido nas profundezas do lago e o que estava acontecendo naquela floresta sombria. Após o terrível incidente no lago, o escritor correu para dentro do chalé em busca de segurança. Sua mente estava tomada pelo pânico, e ele agarrou o celular com mãos trêmulas, ligando imediatamente para um amigo de confiança. A voz ansiosa de seu amigo ressoou do outro lado da linha, enquanto ele tentava explicar o que havia acontecido. Ele estava decidido a partir imediatamente e nunca mais voltar àquele lugar. No entanto, seu amigo tentou acalmá-lo, insistindo que tudo não passava de fruto do cansaço e preocupação. Seu amigo lembrou da urgência em entregar o livro para a editora, destacando que essa era sua oportunidade de ouro e que não podia deixar que eventos inexplicáveis o impedissem de seguir adiante. Ele o assegurou de que a exaustão poderia levar a alucinações e pesadelos vívidos, explicando que o estresse e o esgotamento emocional eram capazes de criar situações de medo. Por mais que suas palavras lhe trouxessem algum alívio, o escritor ainda estava apreensivo. Ele concordou em tentar descansar e reavaliar a situação na manhã seguinte. Relutantemente, ele concordou em seguir o conselho de seu amigo. Colocou o celular de lado, ainda sentindo o coração acelerado pelo encontro com o terror nas profundezas do lago. Determinado a descobrir mais sobre o lugar misterioso em que se encontrava, o escritor decidiu investigar mais a fundo na internet. Ele sabia que havia algo estranho e sinistro acontecendo naquele chalé à beira do lago e precisava entender a verdade por trás desses eventos inexplicáveis. À medida que pesquisava, ele se deparou com uma história intrigante e arrepiante. Havia relatos de que há muitos anos, uma jovem garota havia desaparecido e supostamente se afogado no mesmo lago onde ele havia sido arrastado para as profundezas. Por mais que buscassem, seu corpo nunca havia sido encontrado, e o mistério em torno de seu desaparecimento permaneceu sem solução. O escritor estava determinado a encontrar respostas, e saiu pela porta do chalé, decidido a seguir em direção à casa da jovem proprietária. No entanto, antes mesmo de dar o primeiro passo, ele notou algo terrível. Da água escura do lago, uma cabeça emergiu lentamente, seguida pelo corpo de uma criatura pálida e deformada. Seu coração disparou de terror quando ele viu aquela coisa se erguendo da água. A noite envolvia a cena, mas a luz da lua permitia que ele visse claramente a criatura flutuando na superfície do lago. Seus olhos, vazios e perturbadores, estavam fixos nele. O escritor deu um passo para trás, seu corpo congelado pelo medo. Ele assistiu impotente enquanto a criatura começou a se mover em direção à plataforma de madeira. Seus movimentos eram lentos e perturbadores. A coisa parecia desafiar a lógica, flutuando sobre a água. Desesperado, ele deu meia volta e correu para dentro do chalé, trancando a porta com tremores nas mãos. Seu coração batia descontroladamente enquanto ele observava pela janela. A criatura agora estava na plataforma de madeira, e seus passos pareciam ecoar no silêncio da noite. O escritor estava completamente aterrorizado, sem entender o que estava acontecendo. A figura pálida e deformada que se aproximava do chalé era um enigma aterrorizante, e ele se perguntava se aquilo poderia estar relacionado ao desaparecimento da garota há muitos anos. Enquanto a criatura se aproximava cada vez mais, ele se viu preso em um pesadelo sem fim, sem saber o que fazer a seguir. O escritor estava em um estado de puro pânico quando pegou o celular para tentar pedir ajuda. No entanto, o que ele viu na tela foi ainda mais perturbador. A tela trincou e começou a escorrer água dos fragmentos quebrados,
como se a própria eletrônica do dispositivo estivesse sendo corrompida por uma força sobrenatural. Enquanto ele estava atônito, observando seu celular se deteriorar diante de seus olhos, algo ainda mais terrível aconteceu. A sombra da criatura que o assombrava passou por baixo da porta, como se deslizasse por uma fenda invisível, e a porta se abriu sozinha, como se estivesse destrancada. O escritor não perdeu tempo e correu para fora do chalé, deixando para trás seu celular inutilizável. Ao chegar ao carro, ele tentou desesperadamente ligá-lo, mas o motor simplesmente se recusou a funcionar. O silêncio da noite foi interrompido apenas pelos solavancos do motor que teimava em não ligar. Sem opções, ele saiu correndo em direção à casa da jovem proprietária, sua respiração ofegante e o medo impulsionando-o a continuar. Ele sabia que precisava encontrar ajuda ou refúgio antes que aquela criatura o alcançasse. Daniel chegou à casa da mulher, a respiração ainda descontrolada pelo medo que o havia perseguido desde o chalé. Ela prontamente abriu a porta, seu rosto revelando uma expressão de surpresa e preocupação ao vê-lo em tal estado. Ela o convidou a entrar e o conduziu até uma cadeira. Com mãos trêmulas, ele começou a relatar o que estava acontecendo, descrevendo os eventos inexplicáveis que haviam ocorrido no chalé. A mulher ouvia atentamente, seu olhar denotando uma mistura de compaixão e compreensão. Em um gesto de gentileza, a mulher preparou um chá reconfortante para ele. Ele aceitou o chá e começou a tomá-lo, sentindo-se agradecido por um breve momento de alívio. No entanto, à medida que ele bebia o chá, uma sensação estranha e vertiginosa começou a se apoderar dele. Sua visão ficou turva, e ele sentiu como se estivesse perdendo a consciência. A última coisa que viu antes de desmaiar foi o rosto da mulher, que agora parecia distorcido e sinistro. Ele acordou alguns minutos depois amarrado na cadeira, ainda grogue e confuso. A mulher estava diante dele, começando a falar em um tom calmo, mas perturbador. Ela revelou informações surpreendentes e inquietantes sobre a história daquele lugar e a natureza da criatura que o assombrava. Daniel ouviu a revelação da mulher com crescente horror e descrença. A história que ela contava era tão macabra e perturbadora que ele teve dificuldade em aceitar a realidade do que estava ouvindo. A mulher explicou que há muito tempo, quando sua família ainda vivia naquela casa, seu pai havia alugado o chalé para outra família. Ela havia feito amizade com a menina daquela família, mas a amizade delas teve um fim trágico quando a menina se afogou no lago. Foi ela quem encontrou o corpo da garota naquela época. Naquele momento, consumida por uma obsessão com livros de bruxaria, e o desejo de permanecer jovem e bela para sempre, ela tomou uma decisão. Ela escondeu os restos mortais da menina e, de alguma forma, realizou um ritual sombrio para absorver a força vital da garota. Esse ato maligno permitiu que ela permanecesse jovem, mas a cada ano, como parte do acordo sombrio, ela precisava trazer uma pessoa para ser vítima da garota. Ela invocava a alma da menina, e a forçava a caçar e matar, atrás de seus restos mortais, tudo isso para manter seu encanto de juventude eterna. O escritor estava horrorizado ao perceber que ele próprio estava envolvido nesse ciclo terrível, e que a mulher havia invocado a garota em sua direção. A mulher encerrou sua revelação sombria dizendo que, por algum milagre, ele ainda estava vivo. No entanto, ela alertou que a garota estava chegando. As luzes da casa começaram a piscar, criando uma atmosfera ainda mais aterrorizante. A mulher, com um riso sádico, entrou rapidamente no porão e disse um sombrio adeus. O escritor estava agora sozinho na sala, e os barulhos estranhos lá fora pareciam mais próximos. Desesperado e sem saber o que fazer, ele tentou se libertar da cadeira a qual estava amarrado. Com um esforço desesperado, ele conseguiu quebrar a madeira do braço da cadeira, finalmente se soltando. Seu coração batia freneticamente enquanto ele olhava ao redor, buscando uma rota de fuga. No entanto, antes que pudesse reagir,
uma força invisível o atingiu com uma brutalidade surpreendente, jogando-o contra a parede. Ele caiu no chão, atordoado e ferido, enquanto a criatura se aproximava lentamente dele novamente, seus olhos vazios fixos nele. Em um último ato de desespero, ele correu em direção à porta do porão, lembrando-se da mulher que havia entrado lá. A mulher, ao ouvir os barulhos e os gritos vindos da sala, também percebeu que algo terrível estava acontecendo. Dentro do porão, ele encontrou um cenário horripilante. Os restos mortais da garota que havia se afogado estavam expostos em um altar sombrio. Mas antes que ele pudesse entender completamente a cena, a criatura apareceu mais uma vez, avançando em sua direção. Em um ato de desespero e pânico, ele derrubou o altar, fazendo com que os restos mortais caíssem no chão. A criatura percebeu o que aquela mulher estava fazendo com ela, se lançou em direção à mulher em um frenesi de raiva. O escritor não esperou para ver o desfecho. Ele saiu correndo do porão, deixando para trás a cena de horror e os gritos agonizantes que vinham do porão. Daniel retornou ao chalé à beira do lago, ainda atordoado com os eventos horríveis que havia vivenciado. Ele tentou ligar o carro novamente, desta vez, conseguiu. Ele deixou para trás aquele local amaldiçoado, dirigindo-se para a cidade próxima em busca de segurança. Ao chegar à cidade, ele finalmente teve a chance de parar e refletir sobre o que havia acontecido. O terror que ele vivenciou nas últimas horas o havia deixado profundamente abalado, mas também lhe proporcionou uma clareza surpreendente. Ele percebeu que agora não precisava mais procurar inspiração para seu livro. Ele tinha vivido um pesadelo real e tinha uma história assustadora para contar.